Fé é evidenciada pelo amor. Assim, o apóstolo João, na escrita desta sua primeira carta, como nós temos visto desde o primeiro capítulo, primeiro verso, ele vem registrando aí diversos testes também na vida do cristão, testes que devemos fazer em nós mesmos, e aí verificar em nós mesmos, pela observação na sua palavra, o nível, ou se de fato nascemos de novo, em que pé está o nosso cristianismo. Estamos chegando no final desta carta, e por diversas vezes e de diversas maneiras o apóstolo João trata a respeito do amor, o amor que devemos ter para com Deus e o amor que devemos demonstrar para com os nossos irmãos. Isto vai, de fato, caracterizar as evidências desse amor para com Deus e para com os homens, para com os irmãos, para com o nosso próximo, vai evidenciar a nossa fé em Cristo Jesus. E ele trata, então, deste assunto pormenorizadamente agora a partir desse versículo 1, aqui do capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura, então, até o verso 5, e vamos ver o que Deus tem para mostrar para nós, através da sua palavra, e no auxílio do seu Santo Espírito para nós, Igreja do Senhor, nesta noite. Diz-nos assim, então, a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Portanto, queridos, neste texto, o apóstolo vai mostrar para nós as características de uma fé genuína, características de uma fé verdadeira. Pois a fé verdadeira, nós vamos ver aqui hoje, ela é acompanhada por santidade, por obediência e por amor. Nós vamos poder então ver na palavra do Senhor e verificar na nossa própria vida se de fato a fé que dizemos ter, ela é verdadeira. Ela é de fato a fé salvadora. A fé que nos dá de fato intimidade com Deus aqui, hoje e na eternidade. Para todo sempre. Então a primeira coisa que queremos destacar aqui nesse texto é a primeira parte do versículo 1, que diz-nos assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João faz esta afirmação, que é nascido de Deus, é regenerado, nasceu de novo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Portanto, o primeiro ponto colocado por João é o fato de que a fé verdadeira é fruto de uma correta concepção a respeito de quem é Jesus Cristo. Compreendermos quem de fato é o Filho de Deus. Todo cristão, portanto, verdadeiro cristão, confessa que Jesus encarnou-se, que Jesus Cristo padeceu e morreu sob o poder de Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia. O cristão verdadeiro reconhece isso, professa isso. O cristão ainda, ele confessa que Jesus Cristo é o Messias e que foi enviado por Deus para salvar o mundo.
Portanto, termos uma compreensão correta sobre Cristo é uma das características de uma fé genuína. Agora, queridos, uma coisa é nós confirmarmos isso, reconhecermos isso, compreendermos isso ou confessarmos isso aqui entre nós. Porque que todos nós, sendo cristãos, confessamos isso, aprendemos isso, lemos isso nas Escrituras. Mas João diz aqui que isso vai muito além de apenas confessarmos, professarmos. Ele diz que aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que acredita nisso, piamente, profundamente, genuinamente. Qualquer outra definição a respeito de Cristo que não se alinhe com estas palavras de João e com o que a Bíblia fala a respeito de quem é Jesus Cristo, não se caracteriza a uma fé verdadeira. Se eu ou você, se algum de nós tem alguma dúvida quanto a isso, isso é sinal de que a nossa fé está não firmada na verdade das Escrituras de quem é o Cristo. Como disse há pouco, aqui entre nós afirmamos isso, porque todos cremos nisso, porque aqui ninguém vai dizer nada contra isso. Espero que não. Mas diante do Espírita nós vamos dizer isso? Diante dos testemunhos de Jeová nós vamos dizer isso? Que Cristo encarnou-se ao Filho de Deus? Diante do mundo nós vamos e afirmamos com coragem, com vigor, com certeza, quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que salva o pecador dos seus pecados. Então não basta nós crermos entre nós, mas precisamos crer e professar também fora das quatro paredes. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Se não crermos nestas coisas, Deus não se agrada. E isso é prova de que não somos nascidos de novo, que não somos regenerados. E que, portanto, não estaremos no céu de Deus. Não temos comunhão com Deus. Não conhecemos a Deus. Então, queridos, apesar de João ter falado isso, e tem falado isso na sua carta, e a Bíblia dizer isso abertamente, claramente, os apóstolos e Paulo escreve na sua carta isso abundantemente. Isso precisa estar, em primeiro lugar, claro nas nossas mentes e nas nossas vidas. E essa clareza toda precisa sair de nós, não é? Precisa passar para fora. Precisamos publicar isso. Precisamos reconhecer na prática isso. É o que ele vai dizer na parte B do versículo. A questão da prática desta crença. Ele diz assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, só se pode amar a Deus e amar os filhos de Deus aqueles que creem em Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si. E este é o resultado natural de quem crê em Cristo Jesus. Amar a Deus e amar aos irmãos. Portanto, a fé em Cristo Jesus, ela se evidencia pelo amor a Deus e ao próximo. Dias atrás, quando pregamos em outro texto aqui em João, dizendo quando João diz que nós temos o Espírito Santo de Deus, aí nós nos lembramos que o apóstolo Paulo fala para nós que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como que isso acontece? Esta confirmação do Espírito Santo em nós, que somos filhos de Deus, essa testificação, como que é que isso se comprova? Quando amamos o irmão. Quando praticamos atos de bondade. As obras que fomos
e que Deus preparou para que nós fizéssemos, como diz Paulo aos Efésios. Quando praticamos isso, isso é evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, ou seja, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É algo espiritual, sem dúvida alguma, que é firmado no nosso coração, mas isso transparece, isso evidencia-se através dos nossos atos, das nossas práticas. Creio que a conclusão é simples. Podemos chegar, de fato, então, a esta conclusão. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então esse é outro ponto determinante que João aborda aqui. O cristianismo verdadeiro é composto por pessoas que nasceram de novo para uma nova vida. É o que ele disse na primeira parte do versículo 1. Nesta nova vida, o homem é habilitado para amar ao Senhor e ao seu próximo. É nos dada essa graça. São nos dadas essas habilidades de amarmos aos irmãos. Portanto, se são nos dadas, precisamos usá-las. O homem é habilitado para amar ao Senhor e ao seu próximo. Portanto, não basta apenas nós confessarmos uma fé. Não apenas proclamarmos, não apenas dizermos. É necessário que essa confissão seja confirmada pela vida, por um estilo de vida. Isso em todo tempo. Toda hora. Em todo lugar. Isso, portanto, ensina-nos que a fé genuína não se caracteriza por um conhecimento amplo de teologia, por sensações, por arrepios, por visões ou coisas nessa natureza, mas uma fé genuína se evidencia pelo amor a Deus e ao próximo. Pouco vai adiantar as obras ou as realizações dos homens, ou fazer a afirmação de que conhecemos a Deus, se não houver uma demonstração de amor para com o nosso próximo. Foi o que acabamos de ler em 1 Coríntios 13, no início do nosso culto. Eu vou ler só os primeiros 3 versos novamente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Portanto, queridos, o amor é um ingrediente essencial de uma fé genuína e viva. Se não tiver amor, não há fé verdadeira. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, a fé salvadora prova a sua veracidade pelas obras do amor. Aquele que vive pela fé é motivado no seu interior pelo amor por Deus e por Cristo, o qual se revela de modo sobrenatural na adoração reverente. Adorar ao Senhor reverentemente é obra de amor, que se revela na obediência genuína. Obedecer a Deus genuinamente é obra de amor, e no amor altruísta pelos outros. Amar os outros altruisticamente, será que é assim? É obra do amor. E evidencia, portanto, uma fé genuína, verdadeira. Queridos, no livro de Jonathan Edwards, Caridade e seus frutos, ele tratando desse assunto, a respeito da fé
que se mostra, que se revela, que se evidencia pelo amor, ele deixa-nos duas perguntas. Dentre tantas questões que ele coloca ali no livro, ele faz-nos essa pergunta: será que nos deleitamos em Deus e nos regozijamos no seu culto e em exaltar o seu santo e bendito nome? Será que nós temos prazer em Deus? Será que nós nos alegramos de estarmos no culto, de cultuarmos a Deus? E em exaltar, evidenciar, glorificar o seu santo e bendito nome? Será que é assim conosco? Qual é a motivação de estarmos na presença de Deus, no culto a Deus, especialmente? A outra pergunta que ele nos faz é a seguinte: e esse amor que dizemos ter a Deus, esse amor nos tem levado a sinceramente e diligentemente fazer o bem ao nosso próximo? Essa fé que temos em Deus, que evidencia-se pelo amor, ou a fé evidencia-se pelo amor, ela nos leva a fazer o bem ao nosso próximo? 1 João 3,16 ao 19, João nos diz assim: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, que estamos na verdade, que a nossa fé é genuína, que ela tem sido evidenciada pelo amor que temos uns para com os outros. Portanto, queridos, a pergunta de Jonathan Edwards é, resumindo as duas questões que acabamos de falar, é esta: será esse o espírito de amor que reina, que domina os nossos corações e é visto nas nossas vidas? Ou seja, eu acho importante nós observarmos também aqui, na questão dessas duas perguntas, que não é uma coisa ou outra, mas são as duas. Porque muitos de nós podemos até pensar ou fazer o seguinte: não, eu vou ao culto, eu me alegro em Deus, eu exalto o seu nome, eu estou no meio da congregação, eu amo e louvo e glorifico a Deus, e eu me satisfaço no Senhor, e amém, e amém. Mas quando se refere a ajudar o irmão, a fazer bem ao próximo, eu me recuso, ou eu escondo a minha mão, eu me guardo disso. Por outro lado, algum outro pode dizer assim: não, mas eu faço obras de misericórdia, eu atendo aos necessitados, eu entrego toda a minha vida, eu tenho feito de tudo, todo o meu trabalho, tudo que eu ganho, eu tiro o essencial para a minha subsistência, mas o resto eu dou tudo, eu trabalho, eu ajo em favor do próximo. Mas quando se trata de glorificar a Deus, buscar a Deus, congregar com o povo de Deus, exaltar a Deus, cultuar ao Senhor, aí não precisa. Não tem essa necessidade. Isso não faz falta. Portanto, as duas coisas: deleitarmos-nos em Deus, regozijarmos em cultuá-lo, exaltar o seu santo nome, como também esse amor deve nos levar a diligentemente fazermos o bem ao nosso próximo. É esse o espírito de amor que deve reinar nos nossos corações e deve ser visto nas nossas vidas, em todos os nossos atos. Grande desafio para cada um de nós, crentes, feitos filhos de Deus, nascidos de novo, porque ainda somos pecadores, porque ainda falhamos, porque ainda erramos, porque ainda não cumprimos isso tudo. Porque cumprimos hoje, mas amanhã deixamos de fazer. Porque somos preguiçosos, porque somos negligentes, porque somos egoístas, porque ainda temos grandes problemas, porque ainda a nossa natureza precisa ser morta, dia a dia, a nossa velha natureza. Devemos fazer morrer a nossa natureza, como diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1. Mas nós só vamos ter este entendimento, nós só vamos
de fato reconhecer que precisamos de fazer estas coisas e nos alegramos quando conseguimos fazê-las e nos entristecemos quando não conseguimos cumpri-las, porque temos de fato o Espírito Santo de Deus. Se estas coisas nos incomodam, é uma das maneiras de sabermos que temos o Espírito Santo de Deus e que, portanto, devemos nos dobrar diante de Deus em confissão e arrependimento e deixarmos o erro, o pecado, e buscarmos acertarmos estas coisas com o nosso Deus. Versículos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. No primeiro verso ele fala a respeito da fé que é evidenciada pelo amor. É uma das maneiras que nós podemos ver se nós de fato somos filhos de Deus, se nascemos de novo. Agora ele vai dizer que, se amamos de fato a Deus, nós praticamos os seus mandamentos. Nós vamos olhar para os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e vamos obedecê-la. E Jesus Cristo resumiu em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. João fala aqui de conhecimento. Então, para João, o verbo conhecer, ele tem uma importante função nas advertências que ele faz na sua carta aqui. Ele afirma que o conhecimento verdadeiro de Cristo é expresso pelo ato de obedecer aos mandamentos do Senhor. Ou seja, nós provamos que conhecemos a Deus quando cumprimos os seus mandamentos, quando obedecemos aos mandamentos do Senhor. E ele acrescenta ainda mais um ponto. Ele vai dizer que, para nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, os mandamentos do Senhor não são penosos, não são difíceis. Apesar de ainda pecarmos, nós, os santos, feitos santos de Deus, apesar de pecarmos ainda, nós temos prazer na lei do Senhor, nos mandamentos de Deus. Se temos prazer de fato, isso mostra que somos de fato crentes. Uma das provas disso está no Salmo 119. O Salmo 119 é uma declaração de amor do crente, primeiramente do salmista, obviamente, à lei de Deus. 176 versos. Dentre tantas declarações lá naquele salmo, o verso 113 do Salmo 119 diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O que ele quer dizer com duplicidade? Aborreço a duplicidade, aquele que fica dividido entre as coisas de Deus e as que não são de Deus. Ele aborrece, ele nega isso, ele evita isso. Porém, amo a tua lei. Portanto, na visão do apóstolo João, a verdadeira fé se constitui no conhecimento de Deus. E esse conhecimento, por sua vez, é o resultado do conhecimento e obediência à palavra do nosso Senhor. As palavras de João nos conduzem à reflexão de que o conhecimento a respeito de Deus é de fato um ato de intimidade, que é o que de fato entendemos pela palavra, pelo termo, pelo verbo conhecer nas Escrituras, na grande maioria das vezes que ele aparece. Conhecermos a Deus é termos intimidade com Deus, ele ter intimidade conosco. Esse é o conhecimento. E essa intimidade, portanto, é constituída por experiências sobrenaturais no conhecimento da palavra do Senhor, no amor e obediência à palavra de Deus. Por que é uma experiência sobrenatural?
Porque nós só podemos conhecer de fato a palavra de Deus. Nós só podemos amar a sua palavra e amar a Deus. Nós só podemos obedecer a Ele por fato, por um ato sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, portanto longe de Deus, contra Deus, rebeldes a Deus. Como é que agora nós amamos a Deus? Por causa de que fomos nascidos de Deus, regenerados por Deus, obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que amarmos a Deus, obedecermos a Ele, termos fé no Senhor é uma obra sobrenatural. Não é natural. Porque se fosse o mundo inteiro faria. É por isso que o salmista vai escrever no Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Só quem respeita a Deus, reverencia a Deus. E respeito, temor, reverência tem a ver com obediência, expressam obediência ao nosso Deus. Sendo assim, quando fala-se de temor e de obediência, falam-se de termos intercambiáveis. E ainda no Salmo 25, nos versos 4 e 5, o salmista escreve assim: faze-me, Senhor, porque eu não consigo por minha própria conta. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. É total dependência do Senhor. Meus queridos, por isso que não existe conhecimento de Deus apenas ou num simples fato de orar. Porque tem gente que ora sem conhecer a Deus. Tem gente que reza até mesmo a Deus, mas sem conhecê-lo. Não existe conhecimento de Deus através de sensações, de emoções. Não existe conhecimento de Deus até mesmo por fazermos alguma coisa pelo reino. Porque tem gente que trabalha para a igreja, não sendo nem filho de Deus, nem crente. Há quem faz isso. Embora até por vezes, não é? Sejam coisas até mesmo legítimas e até possíveis. Mas o fato é que não se constitui em conhecimento de Deus apenas estas questões externas. O conhecimento verdadeiro de Deus se dá pela palavra dele, pela Escritura e pela obediência à palavra. Se oramos em obediência ao Senhor, do jeito do Senhor, se aprendemos a orar como o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, ensina-nos a orar. Se trabalhamos para o reino de Deus, do jeito de Deus, se cumprimos as ordens de Deus, como verdadeiros soldados de Deus, onde Ele é o general, onde Ele comanda e nós obedecemos, então trabalhamos para o seu reino. Isto então vai demonstrar para nós verdadeiro conhecimento, quando olhamos para as Escrituras e vemos como é que Deus diz-nos para caminharmos, para vivermos. Como que de fato vamos obedecer ao Senhor. E essa obediência a Ele é para nós um prazer. Não é penoso. O trabalho do reino, o viver para Cristo, o obedecer aos seus mandamentos, não é pesaroso para nós. O que é penoso? O que deve ser pesaroso para o cristão? O pecado. Isso deve nos causar pesar. Quando pecamos contra o Senhor. E quando pecamos contra o Senhor e reconhecemos isso, isso mostra que conhecemos a Deus. Não é isso? O Espírito Santo de Deus habita em nós.
conhecemos a sua palavra, buscamos viver por ela. E nas nossas lides do dia a dia, de repente, pecamos. Como descobrimos que pecamos? Quando percebemos que pecamos. Esse é o primeiro ponto. E quando pecamos? Depois que percebemos, melhor dizendo, depois que percebemos o pecado, o que fazemos? Já vimos em 1 João, capítulo 1, não é? Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Recorremos ao Senhor, nos debruçamos diante de Deus, pesarosos, tristes por causa do nosso pecado. Jesus pregando no Sermão do Monte, Mateus registrando isso, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram por causa do pecado. Choram por causa da tristeza, e uma tristeza piedosa agora que gera um arrependimento por causa do pecado. Por fim, os versos 4 e 5. A fé impede que o cristão seja influenciado pelo mundo. Os versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, de acordo com o que João está colocando para nós aqui, a verdadeira fé não era aquela apregoada pelos mestres, falsos mestres, gnósticos, pelos quais ele escreve contra aqui nesta carta. Pois eles negavam, por exemplo, a encarnação de Cristo, bem como a divindade do Senhor. E essas afirmações procedem do mundo. Como eu disse no começo, basta sairmos aqui e proclamarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e todos os atributos do Senhor Jesus, como Deus e como homem, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou para nos livrar dos nossos pecados. Basta sairmos aqui e começarmos a proclamar isso. Um a um, vamos encontrar muitos que serão contra estas coisas, que negam essas coisas, e que vão nos ofender por dizermos essas coisas, pregarmos essas coisas, por vivermos isso. Porque o mundo está em oposição a Deus e os seus valores são decaídos. Portanto, nesse sentido, queridos, a fé verdadeira é aquele onde nós, os cristãos, os discípulos, permanecemos firmes contra os falsos ensinos e não nos deixamos moldar pelo mundo. Em todas as áreas. Na área teológica, não nos deixamos nos moldar. Nós conhecemos a verdadeira teologia. Mas vem outros com outras crenças, outras filosofias. Nós não nos deixamos moldar. Porque nós temos as Escrituras, nós conhecemos ao Deus único e verdadeiro. E a fé verdadeira, ela vai capacitar-nos a vencermos o mundo, também nas questões práticas da vida. Não vamos nos deixar ser influenciados por nenhum tipo de ensino, como também por nenhum tipo de comportamento que não seja cristão. Estivemos numa palestra, sexta e sábado, sobre educação cristã. E mais uma vez vimos uma ilustração que o palestrante trouxe para nós. E eu creio que nós lá já havíamos ouvido, obviamente, muito popular, muito conhecida essa ilustração, e creio que os irmãos aqui também conheçam. É aquela questão de sopa de sapo. Já ouviram falar? Sopa de sapo. Foi o nome que ele usou brincando lá. É aquela história de você colocar uma água para esquentar, não é? Água fria, você coloca um sapo lá, vivo. E ele está lá, tranquilo, e a água começa a esquentar. Ele nem percebe. A água vai esquentando, esquentando e esquentando.
e a água chega a ferver. Quando isso obviamente acontecer, o sapo morre. Mas se você coloca uma água fervente e joga o sapo lá dentro, ele espirra na hora. Então a ilustração vai nos dizer exatamente isso. Essa questão de nos moldarmos às coisas do mundo, o mundo dizer para nós e mostrar para nós como é que nós devemos ser, como devemos agir, no que devemos gostar, onde devemos colocar as nossas forças, onde devemos colocar o nosso amor. Por vezes acontece exatamente dessa maneira do sapo na água fria, que vai esquentando. Vamos nos adaptando às coisas, ao comportamento dos outros. Isso começa com amizades aqui e acolá. Amizades não cristãs. E vão fazendo coisas obviamente não cristãs. E nós vamos ali convivendo. E não, ao invés de nós influenciarmos aquele vivente, ele que nos influencia. Nós passamos a viver como ele, ao invés de ele passar a viver como nós. Nós passamos a viver como alguém do mundo, ao invés de ele passar a viver como alguém cristão, como eu, como nós. Mas as coisas são muito sutis, muito devagar. Fazemos uma coisa aqui, outra acolá. Isso não tem nada a ver. É só um pouquinho. Amanhã eu já volto ao normal. E aí nós vamos sendo influenciados. Portanto, uma fé verdadeira é aquela que o cristão, o discípulo de Jesus, reprova o que não é bíblico. Portanto, nós conhecemos as Escrituras. Temos conhecido. Então temos que colocar a Escritura, de fato, como aquele padrão, onde as nossas atitudes têm que passar por esse filtro. E se as nossas atitudes, nosso comportamento, o nosso falar não passam pelo filtro, deve ser rejeitado. Uma vez mais eu digo, esse é o grande desafio nosso, como cristãos. Não deixarmos nos moldar pelo comportamento mundano. Portanto, fé genuína é aquela, eu repito, que o discípulo não é moldado nem por ensinamentos, nem por condutas que são reprováveis na Escritura. Antes ele é ensinado e habilitado para ser moldado pelo Senhor. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com a filosofia deste mundo, com o comportamento deste mundo, com o que eles falam, com o que eles vivem, com o que eles pensam, com os princípios que regem a vida deles. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, seja transformado pela renovação da vossa mente. E ele continua nesse texto dizendo, para que experimenteis, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Finalmente, queridos, a fé verdadeira é aquela que, ao invés do discípulo e de nós cristãos sermos influenciados pelos outros, é ele quem assume a função de influenciar o mundo. Porque Jesus mesmo ensinou para cada um de nós, lá em Mateus 5, 13 e 14, na sequência do Sermão do Monte, vós sois o sal da terra. O mundo está apodrecendo, o sal é para evitar que o mundo apodreça. Vós sois a luz do mundo, está em trevas, caminhando para o inferno, nós somos a luz do mundo. Clarear, mostrar a salvação, Jesus Cristo, o evangelho da nossa salvação. Portanto, irmãos e irmãs, a fé em Cristo é o único meio para a salvação, e nós sabemos disso. O mundo precisa saber. Sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira fé em Cristo, no entanto, tem características que diferenciam de outras crenças. A fé em Cristo se evidencia pela correta compreensão a respeito de quem Cristo é e pela prática do amor a Deus e ao próximo. Nós vimos nesse primeiro versículo. A fé autêntica se evidencia pela correta concepção de conhecimento de Deus
E por fim, quem tem a fé bíblica não se deixa influenciar pelo mundo, pelas suas práticas, pelos seus princípios. Portanto, queridos, a minha oração, que creio deve ser a nossa oração, que diante de tudo isso, nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a avaliarmos qual o tipo de fé que temos ou que dizemos ter.